dando continuidade aqui porque cortou. Ó, pra vocês verem como que é sério, tá vendo? Fui falar aqui, ó, apareceu um alerta aqui da Defesa Civil, alertando que pode chover granizo aqui na nossa região aqui. Mas enfim, mas acredito que a soberania, Deus é humilde, gente. Deus é humilde. Eu acredito que Deus pode ser muito perfeito, por ser Deus, tipo assim, pode ser assim, gente, ó, puff, mas ele é gigantesco. Agora, para vocês verem, gente, olha para vocês verem como que funciona, uma coisa que eu quero compartilhar para vocês verem. A imaginação do Criador dos céus e da terra. A imaginação, a mente do todo. Com todo respeito, Deus. Como você vê a mente do Criador? Como você vê a criação do Criador? Aqui na sua frente. Aqui no seu redor. Olha isso para vocês verem, gente. Isso foi projetado a Deus. Deus imaginou, dizem que nós somos imagem e semelhança a Deus. Quando Deus soprou o fôlego em nossas vidas, por isso quando você inventa alguma coisa, gente, é mais ou menos isso. Não que nós somos, né? Mas olha para vocês verem, gente. Isso aqui é tudo feito pela imaginação, pelos pensamentos de Deus. Você é uma criatura de Deus, criado por Deus. Deus pensou como você seria. Deus já pensou como tu, tipo assim, criou e tudo isso. E quão perfeito é isso, gente. Isso aqui é perfeito. Isso daqui é perfeito. É muito perfeito. Agora vamos ser mais profundo. Agora, por que existe, por exemplo, essas plantas? Por que existe a... Não gosto de falar isso, vocês estão ligados? Por que existe a morte, gente? Por que existe isso, né? Aí pode ser que essa atmosférica está contaminada por causa do inimigo da rebelião que está aqui nesse campo eterno. É por isso que existe a morte. Ou seja, mas é uma compreensão que está fora do nosso alcance. Isso não cabe a nós. Isso que eu falo 1000 vezes. O importante é o que? Nós viver o amor. Se nós viver o amor, a gente pode debater o assunto que foi, que esses assuntos não aparta nós do amor. Você está entendendo? E se você tem que vigiar, se você, ó, para vocês verem, na Escritura Sagrada fala: se um membro do seu corpo faz com que você peque, arranque e jogue fora, pois é melhor você entrar no céu no corpo perfeito do que você, né, entrar no corpo todo cheio, lindo, e ser lançado para o inferno. E vice-versa. Se esse assunto aqui, gente, ó, que eu tô comentando com vocês, tá se afastando do amor, cortem, gente, vai para fora, excluam. Eu recomendo que vocês ir embora, vai ver outra coisa. Você tá entendendo? Pois é melhor você e vice-versa. Você tá entendendo? Nós estamos falando sobre agora do Criador. O quão perfeito isso. Porque as plantas, se você arrancar da raiz, mas as plantas são... Sei, agora uma coisa que eu parei para pensar. Se uma planta não é arrancada pela raiz, ela consegue viver por resto, né? Gente, é isso. É isso. Yeshua foi um Jesus. Vamos falar sobre o Mestre Jesus. Igual eu falo com você, gente. O Mestre Jesus... Eu vejo Jesus como um rapaz simples. Eu vejo um Jesus como uma pessoa simples, humilde. Eu vejo Jesus... Não sei como você vê Jesus, como é a sua forma feita de Jesus. Eu acredito, é muito profundo isso aqui, gente. É muito profundo que eu vou dizer isso aqui, ó. Jesus fez carne como nós. Dizem que Jesus não se casou. Dizem que Jesus não teve relação sexual, mas Jesus passou por nós. Ele teve sua fase da adolescência, ele teve a sua fase da puberdade. Você acredita que Jesus, com todo respeito, isso aqui, gente, é para expandir consciência, gente. Isso aqui é sério, respeito a total ao Yeshua, Jesus. Mas acredito que Jesus, se eu tivesse conversando com Jesus, eu acho que ele não entenderia, não sei, gente, isso é sério. Deus conhece, Deus sabe o que eu estou fazendo, Deus conhece aqui, gente.
E Deus me perdoa se eu estiver falando alguma coisa aqui. Mas por ser Jesus, se passou aqui nessa terra, passou como nós, ele foi um recém-nascido. Ele nasceu chorando, ou pode ser nasceu sorrindo também. Ele teve a sua infância. Jesus foi criança. Jesus foi pré-adolescente. Jesus foi um adolescente. Jesus, eu acredito, teve a fase dele, ou ele estava no nível de tão espiritualidade dele, que ele teve controle de sua área sexual e não teve ejaculação na hora quando estiver dormindo. Igual por exemplo, nós dorme, pessoa que nunca teve relação sexual, nunca teve penetração, irmão. Na fase da adolescência, na puberdade, mano, é super normal um camarada acordar, mano, ejaculado. Mesma coisa de uma menina. A menina tá ali, ó, pode ter até sonhos eróticos, mas pode ter acordado e te acordar daquele jeito, você tá entendendo? E é isso que eu tô perguntando, gente. Será que Jesus, na sua fase de adolescência, dizem que não teve relação, dizem que ele não teve casamento, né? Será que ele acordou um dia assim, gente? E tipo assim, é uma coisa louca. Eu respeito total, sabe? Pois Jesus foi um homem muito espiritualizado. Jesus, ou ele pode, né? E foi sexo masculino, você tá entendendo? Agora, se fosse sexo feminino, seria outras ideias. Mas é isso, gente. Jesus estava caminhando, Jesus caminhou, Jesus foi um mestre muito inteligente. Não foi inteligente, foi destino, né, gente? Você pode ver, Maquiavel, Jesus não fez nada de estratégia, cara. Ele não fez nenhuma armadilha. Jesus não fez nenhuma... Eu acredito que Jesus é o destino, Deus mesmo, sabe, gente? O propósito dele foi isso. Jesus não foi nada de estratégia, não foi nada combinado, né? Tipo assim, ele não fez nada estratégico, ele não. Foi tudo ali, gente, ó, por amor mesmo. Igual eu falo, uma coisa que eu admiro de Jesus, eu tô sendo sincero, gente, eu não vou ficar aqui chorando, pela crucificação de Jesus, eu tive meu momento, ao tudo. Gente, o que eu admiro de Jesus é o quê? Que ele foi um rapaz simples, simplicidade e humilde. É isso que eu acho que eu acredito na minha crença isso. Jesus, mano, Jesus é o rei, tipo assim, o príncipe naquela cultura. Ele poderia muito bem, igual teve uma passagem bíblica mesmo que fala que ele chegou na aldeia lá com um jumento, né? Ele poderia muito bem. Irmão, Jesus pra mim é simplicidade, cara. Pra mim eu acho que Jesus é simplicidade. E Jesus, vamos falar mais sobre Jesus, irmão? Jesus agora, no dia de hoje, eu vejo como tipo assim, eu também, um pouco mais profundo. Jesus, muitos não, eu acredito eu que a gente não tem que adorar Jesus, pois Jesus é um santo. Jesus é um santo, assim como pode ser, com todo respeito, gente, com todo respeito, mente aberta, pode ser, eu vou dar conta de cada palavra que eu dizermos aqui, você está entendendo? Que Deus tenha misericórdia de mim. Igual, por exemplo, São Cosmo, Damião, Maria Virgem, esses católicos, Jesus, a gente não pode adorar, tipo assim, Jesus, a gente pode, tipo assim, Jesus, ou Deus, a gente tem que adorar a Deus, irmão. O topo, tá lá na hierarquia, é Deus, o ponto é fim, é os 10 mandamentos, é o Deus de fogo que nós temos que servir. É esse Deus que nós servimos, que acreditamos. Mas o que eu estou querendo dizer com vocês é o seguinte, que Deus, eu acredito que Jesus seja um santo. Você tá entendendo? A gente não pode adorar Jesus, a gente tem que adorar a Deus. Muitas igrejas cristãs adoram a Jesus. Você tá entendendo? Eu discordo disso. Você não pode adorar a Jesus, tem que adorar a Deus, louvar a Deus. Você tá entendendo? Mas o amor, né, gente? A graça nos alcançou. Se olhar para isso, independente de você adorar Jesus, não. Agora você pode clamar, você pode invocar um Yeshua, falar assim, Yeshua,
Deus, sei com todo respeito, eu tô perdido aqui, gente. Faz companhia comigo, esteja bem presente em meu coração, faça morada em mim. Estou aqui sozinho, faça morada aqui comigo, que a tua presença possa ser uma companhia boa. Vocês podem clamar isso, gente. Eu acredito, vocês podem pedir a Deus, Deus, faça morada em meu coração. Aí, ó, aí, não, gente, é um quebra-cabeça muito louco. Como eu falo, gente, você pode ter o conhecimento que for, mas se não tiver amor, nada disso seria em vão. Nós estamos aí, eu fiz um clipe aqui, gente, sobre água e o óleo. Que a água e o óleo não misturam. Olha para vocês verem essa química bacana. Tá vendo que a água e o óleo não misturam? Assim é a nossas vidas. É luz ou trevas. Você é uma pessoa do mundo ou você é uma pessoa do luz. Não dá para você ficar no meio termo. Vamos discutir esse assunto, gente. Meio termo. Acredito que as escolas podem, ó, pra você ver, pode ter um meio termo sim, cara. Na balança, não tem um equilíbrio. O equilíbrio tá no meio termo, se a gente olhar. Você tá entendendo? Mas é isso, meus amigos. Se amem, se purifiquem, se lavem. E é isso aí. É isso, gente. Fiquem na paz. Muito obrigado por tudo. Deus ilumine seus caminhos. Sejam amor, vivam amor. Ah, eu não sou bonito, mano. Vou te contar um segredo aqui, ó. Se quer ser uma pessoa bonita, se quer ser uma pessoa atraente, se quer ser um camarada bonito, se quer ser uma menina lindona, vou te passar um conselho. Primeiro conselho: não vá a Deus com as intenções de você ficar bonito. Se você estiver indo a Deus buscar, por exemplo, para ficar bonito, para ficar lindo, isso é em vão, cara. Deus não gosta, não agrada desse tipo de coisa. Mas pega um relacionamento com Deus. Quando você pega relacionamento com Deus, igual para vocês verem falando, isso não é eu que estou falando. Quem fala é as escrituras sagradas. A pessoa pode ser mais feia que for, mas se ela fala bem, comunica bem, ela se torna uma pessoa atraente, ela se torna uma pessoa bonita. Você tá entendendo? Então, o que eu tô querendo dizer com vocês, peguem firma com Deus. Deixa, como muitos dizem, o Espírito Santo moldar em você. Se você estiver incomodando com uma roupa que você usa, você fala assim, ó, você usa aqui só para agradar os amigos na sua roda. Você usa só um boné só para agradar os seus amigos, os seus amigas. Ah, eu faço as unhas só para mostrar as amigas que eu faço aqui. Mano, se seu íntimo, seu interior fala para não fazer aí, mano, deixa, vá se libertando, deixa moldar. Você vai se tornar uma pessoa bacana, uma pessoa bonita. Beleza? Você vai se tornar uma pessoa bonita quando você deixa aqui, ó, dentro de você se moldar. Quando você deixa, né? Fala assim, você vai para um evento ali, aí você bota uma calça e fala assim, não, seu coração fala assim, não bota essa calça. Mas você usa a calça, porque essa calça que talvez é muito colorida, você acha muito bacana, mas sua voz do coração fala que não. É isso que eu tô falando com vocês. Deixa essa vozinha do coração fala. Ah, eu faço um disfarçado aqui, ó. Você tá entendendo? Mas talvez sua graça, você gosta do seu cabelo um pouco mais cheio. Você tá entendendo? Corta o cabelo, você tá entendendo? Cuida do seu físico. Faça um exercício físico. Põe boas camisas, você tá entendendo? Boas camisas, que você vai ficar uma pessoa bonita. E cuida de vocês, gente. Ó, pra vocês verem, eu tava estudando isso. Qual eu falo, os créditos vai ser pro menino lá, que eu absorvo o conteúdo dele, que dizem que o quê? Atração. Você focar em você atrai o que? Magnetismo. Você focar em você atrai o que? Atração. Estudem, gente, ó, para vocês verem. Absorve o que eu estou dizendo para vocês. Estudem psicologia. Tem várias psicologias. Psicologia da sedução, psicologia da atração, psicologia de vestimento, psicologia sobre comunicação,
psicologia sobre... A psicologia vai te libertar de vocês de muitas coisas, gente. É igual eu falo. A psicologia te liberta de muitas coisas. Me libertou de muitas coisas. Eu posso dar um testemunho para vocês do que a psicologia me libertou. Igual, por exemplo, a realidade, mano. A gente tá fazendo tudo a mesma coisa. Igual, vou dar um exemplo de mim. É tudo a mesma coisa. Aqui, ó, pra vocês verem como que a psicologia é. Você vai no mercado. Você vai no mercado comprar uma garrafa. Você vai no mercado comprar uma... Isso é psicologia, gente. Você vai comprar uma garrafa no mercado. Você tá entendendo? Você vai no mercado comprar um mercado. Você, ó, pra você ver. Isso vai depender da humildade da pessoa. Quando você vai no mercado, você vai comprar qual o mais bonito? Qual que você vai comprar o mais bonito? Os dois fazem a mesma coisa, as mesmas funções. Eles vão te dar água do mesmo jeito. Mas qual que você vai comprar, gente? Vocês vão comprar qual? Acredito eu que muita da maioria também pode comprar esses aqui, gente. Nada a ver não, humildade reina. Mas isso não é questão de humildade não, gente. Tá entendendo? Muitas das pessoas vão comprar a melhor. Agora, mesma coisa de nós, gente. Quando você vai encontrar uma pessoa bonita, atração, se botar uma fileira assim, gente, ó, de pessoas, humano, as pessoas vão olhar a querer mais bonita. É a mesma coisa em mercadoria, isso é psicologia, mano. Por exemplo, tem uma do Djonga, fala que nossos corpos valem muito mais que mercadoria, gente. Poesia acústica, fala sobre isso aí. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Você tá ali, ó, na prateleira, uma mulher olhar e pegar o seu e levar embora, gente. É a mesma coisa, é psicologia, gente. É a mesma coisa, é tipo mercado, cara, mas tá repreendido isso. Ó, pra vocês verem outra coisa, como posso dizer, no dia de hoje, mano, ó, mano, gente, é uma coisa muito louca. Nos dias de hoje, a tecnologia evoluiu muito. Hoje você consegue, como posso dizer, para não, eu quero ser um pouco meio surpreso aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, para vocês verem, gente. Por exemplo, antigamente, vamos lá para 1920. Naquele tempo, acredito eu que os jovens, moças, né, Titanic, tinham muita curiosidade muita vontade de visitar em outros países, tipo de ir para outros estados, de conhecer, de ir lá para Paris, né? Titanic, antigamente era muito por navegação, mas nos dias de hoje, mano, se você tiver compreensão, cara, você pode ir pro Egito, mano, através de um vídeo, mano. Se você ver um vídeo, mano, agora tem diferença entre você ir lá, pisar na terra, né, nos seus pés naquela terra lá, falar assim, ó, eu pisei aqui, meu DNA tá aqui, ó, preso nessa terra, não sei lá qual terra você tem vontade de ir, se é pro Egito, é pra Paris, você pisar lá, falar assim, não, meu DNA tá aqui. Ou você, porque é a mesma coisa, gente. Vocês podem ver um vídeo ali igual eu tenho vontade muito de ir pro Egito. Mano, eu vi o Egito ali e falei assim, não, mano, é a mesma coisa, você tá viajando lá, é até melhor. Você tá entendendo? Porque eu lá não vou gastar muito dinheiro, lá não vou, você tá entendendo? É muita neurose, é tudo psicologia, mano. Mais uma coisa, psicologia, cara. Vocês acreditam no tanto de formiga? Vocês acreditam que vocês acreditam que você pode fazer qualquer mulher gostar de você? Você pode fazer qualquer homem gostar de você? Eu não vou falar isso não, porque isso é muito profundo, gente. Porque isso aí pode mexer nas configurações do seu mecanismo, ou se vocês quiserem que a gente fala sobre isso, é só expandir a consciência, gente. Me convida para um podcast, cara.
Não interessa se você tem um podcast de 10 inscritos, de um inscrito, mano. Me convide pra gente fazer um debate, cara. Me convide pra ministrar na tua igreja, cara. Me convidem. Ô, mano, eu tenho grande responsabilidade. Você pode ver que é um cara louco da vida aqui, mas eu tenho um maior sonho, gente, de ministrar nas igrejas. Eu tenho a responsabilidade, né? Que eu não vou falar sobre, tipo, elfos dentro de uma congregação. Eu vou respeitar a igreja, gente. Eu tô ligado, eu estou ciente que o povo que está na igreja ali estão querendo o quê? Absorver a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Eu sei que eu vou respeitar isso, gente. Eu não posso. E é a mesma coisa na Umbanda. Se eu for na Umbanda, gente, eu vou respeitar. Por isso que eu falo, gente, é o amor, gente. A gente tem que demonstrar nosso exemplo de amor para as religiões. Igual, por exemplo, se eu for para Umbanda, se uma Umbanda me convidar um dia, não sei, para me convidar, eu sou evangélico, eu vou chegar lá, na Umbanda, vou chegar lá, apontar na cara deles, falar assim, ó, vocês vão pintar. Não, gente, eu vou demonstrar através do meu exemplo, através das minhas ações, do meu amor, e assim tentar de uma maneira influenciar eles a praticarem o amor, porque é o amor que é a verdadeira religião. Você tá entendendo? É isso, eu vou respeitar os ambientes, cara. Gente, igual muita gente me taxa de louco, cara, porque talvez tenha medo de não dar a oportunidade de pregar na igreja, mas eu respeito, cara, as congregações evangélicas, pentecostal, independente, quadrangular, presbítera. Gente, me convidar, eu vou respeitar, gente. Eu vou respeitar. Eu não vou, jamais vou falar sobre umas coisas que vai influenciar todo mundo a sair daquela na presença de... Não, jamais, eu vou respeitar, gente. Nós temos que respeitar, independente que seja, em religião que seja, nós temos que respeitar. Eu não vou chegar, igual eu acabei de falar, Umbanda, nós temos que respeitar a Umbanda, nós temos que respeitar o hinduísmo, nós temos que respeitar o budismo. Você tá entendendo? Igual, por exemplo, se a congregação do budismo me convidar lá um dia, gente, eu vou lá de braços abertos, igual eu falei com vocês, eu vou tentar influenciar eles, tentar do meu amor, gente, pois é o amor que é a verdadeira religião. Eu não vou apontar lá, falar assim, nossa, você vai pro inferno, não vou fazer isso não, cara. Né? Eu vou tentar dizer palavras boas, eu vou tentar é só na hora, gente, pra saber, porque não vou dizer nada decorado, é só na hora. E assim se diante, nós temos que se respeitar, meus amigos. Respeito. E ó, pra vocês verem, vamos falar de respeito agora. Gente, nós temos que respeitar até um inseto. Nós temos que respeitar até os animais, gente. Eu falei anteriormente, pra mim, nós não somos mais do que os animais. Os animais, nós podemos estar no topo da cadeia alimentar, pode estar. Mas se falar que nós somos mais do que os animais, mano, negativo, cara. Os animais é a mesma coisa do que a gente. Eles sentem fome, mesma coisa que nós. Eles sentem o cheiro, mesma coisa que nós. Eles ouvem até melhor do que mesma coisa que nós. Eles têm chakras, eles têm tudo isso, mano. Nós temos que respeitar os animais. Você tá entendendo? Respeitar. Igual a mesma coisa. Nós temos que respeitar os mais velhos, nós também temos que respeitar. Mas nós também temos que respeitar os mais novos também, cara. Na Bíblia fala assim, ó, respeita teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra. Mas na Bíblia também fala lá em Efésios, não sei se é Efésios ou Hebreus, que fala que tem que respeitar os seus filhos. Tem que respeitar os seus filhos, gente. Respeitem seus filhos, respeita também quem tá ali, ó, abaixo de você, gente. Respeitem. Nós também tem que respeitar aqueles que estão abaixo de nós. Se você faz alguma coisa que vai irar o próximo, a gente tem que respeitar. Nós tem que respeitar as crianças. Se é que a pessoa não gosta daquilo, nós tem que respeita, gente. Respeita. Você tá entendendo? Nós tem que respeitar o nosso próximo. Nós tem que respeitar o que está debaixo da gente também. Ah, eu sou aqui, sou patente, é o que manda. Nada disso, mano. Não tem nada disso não, cara. Nós tem que respeitar. Se a pessoa não gosta, mano, respeita. Não faz aquilo não, cara. Eu fico bolado com essas coisas, mano. Porque eu vou dar um comentário aqui pra vocês. Isso não cabe a vocês não, sabe? Mas a pessoa tem que respeitar a pessoa também embaixo, cara. Respeitar as crianças. Ah, tal tudo. Não, mano. Nós temos que respeitar as pessoas que estão debaixo também da gente, cara. Respeitar. Se a pessoa não gosta, mano, por que você vai fazer coisa que não gosta?
Uma coisa é você brincar, uma coisa é você zoar, uma coisa é você se divertir ali com o tempo, mas fazer uma coisa que não gosta, mano, eu acho errado, mano. Nós temos que respeitar as crianças também, cara. Por mais que ele pareça, nós temos que respeitar os próximos. Você tá entendendo? É isso, gente. Respeitar os anciões, os mais velhos também. Você tá entendendo? Saber que eles são a herança. Sabia, gente? Uma coisa que eu acho muito da hora. Quando você tiver o cabelo branco, mano, cabelo todo branco, assim, mano, não vê como você tá, tô velhão. Isso é uma bênção de Deus na sua vida, gente. Cabelos brancos é uma bênção na sua vida. Isso é uma herança de Deus na sua vida, gente. Cabelos brancos, todo branco. Já viu aquele senhor, gente, aquela senhora que tem o cabelo todo branco assim? Isso é bênção, gente. Isso é uma virtude. Isso não é nada, eu tô velhinho assim, não, mano. Isso, vê os seus olhos contra a realidade. Isso é Deus te abençoando. Fala assim, não, esse aqui, esse daqui tá te abençoando. Quando você tiver o cabelo todo branco, gente, fala assim, Deus, agradeço por isso. Agradece, tá entendendo? E é isso, meus amigos. Esse é o Diário de um Sonhador. Obrigado, meu Senhor. Menos ego. Eu tava estudando sobre o ego. Ego, gente, igual eu falo, gente, às vezes a gente canta, a gente pensa que tá cantando louvando a Deus, mas a gente tá cantando por ego. Isso não é legal. Menos de nós, mais de Deus. Menos de nós, mais de vocês, pois quem são queridos são vocês. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado que você acompanhou até aqui. Eu quero falar de tem muitos assuntos pra gente conversar, mano. Desde a veia que corre ao ser humano até uns 4, 5 universos que podem existir. Desde as veias do ser humano, as funções, igual nesse exato momento, a gente não passa aos nossos olhos o nosso mecanismo aqui de dentro, gente, ó. Igual eu falo, as aparências enganam muito. O menino aqui, ó, gente, ó. Você teria, gente, a cabeça de ver um coração pulsando aqui, ó, cheio de sangue. Você teria a capacidade de ver isso, gente, ao vivo. É igual eu falo, mano. Venham comigo, sejam muito bem-vindos. Que nós aqui é expandir a consciência, é compreensão, que faz você te libertar o que está dentro aqui de você ser uma pessoa de luz, para você viver o amor, para você servir a Deus também, você alegrar o coração de Deus, pois esse é o propósito. É chato, é tudo, irmão. Irmão, existe algum trabalho que seja legal? Pode ser o trabalho mais divertido que for. Sempre vai ter uma tarefa ali meio incomodada. E essas tarefas que nos eleva, que nos evolui. Ser um pouco mais, né, tal tudo. Vou falar só mais uma coisa. Você quer ser uma super mulher, um super homem? Você quer ser Tuft? Mano, é isso. Valeu.